Maravilha, queridos, é interessante também, eu quero compartilhar com vocês em relação ao Sefer HaMitzvot do nosso mestre Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, o Sefaradi, aquele que trouxe tanta luz da Torá. Então ele traz no seu compêndio de leis, o Sefer HaMitzvot, ele tem a mitzvah número 207, que é o mandamento divino de amar o ger, ou seja, o convertido. Então, aquele que não ama o ger, ele está deixando de cumprir uma mitzvah. É como ele estivesse deixando de, por exemplo, colocar tefilim, ou colocar talit, ou de fazer o kiddush do Shabbat. Então, é uma mitzvah. Então, amar o convertido também é uma mitzvah que é importante para todo o homem Israel. Então, a fonte da Torá desse mandamento, ele está expresso, assim traz direto na fonte, nas suas palavras, e louvado seja Hashem, e amareis o convertido, assim como consta em Devarim, no seu 10º capítulo, no seu 19º verso, embora esse ger, ou seja, o convertido, esteja incluído em Israel, faz parte do povo judeu, de tal forma que as palavras e amará o teu próximo como a ti mesmo, como consta em Vaikra 19, 18, ou seja, no capítulo 19, no verso 18, se aplicam também a ele. E Deus ordenou que lhe seja dedicado um amor maior, porque ele se converteu à fé e acrescentou um mandamento, ou seja, uma mitzvah especial ao seu favor. Assim como fez no caso da advertência quanto a enganá-lo. Então aqui também a gente tem uma outra mitzvah e também a importância de não enganar um convertido. Como também a gente não pode colocar uma pedra na frente de um cego, a gente tem que retirar a pedra, ou seja, levar esse conhecimento, em especial a seu favor, assim como fez no caso do adversário contra enganá-lo, onde ele ordena e não enganarás cada um ao seu companheiro, como consta também Vaikra, que é o Sefer, é o livro de Levítico, como consta e traz na tradução, no capítulo número 25, no verso número 17, e depois acrescenta o convertido, ou seja, o ger, não fraudareis. Então não se pode enganar, não se pode fraudar, como consta em Vaikra 25, 17, depois acrescenta o ger, o convertido não fraudareis, que é uma mitzvah lotacê. A explicação dada a Gemara é que aquele que engana um convertido, ou seja, um ger, é culpado de duas violações. Não enganareis cada um do seu companheiro, e o ger, o convertido, não fraudareis. Também nossa obrigação é de amá-lo em ambos os casos. E amá-lo está em ambos, amará o teu próximo como a ti mesmo, e amarás o ger. Então a gente tem duas recomendações de amar o convertido, isso está claro, acima de qualquer dúvida, e eu não conheço ninguém que ao enumerar esses mandamentos tenha se enganado a esse respeito. Isso é, inclusive, é uma consideração, é um comentário do próprio Rambam. A maioria dos Midrashot ou Midrashim, esclarecimentos dos nossos sábios referentes à Torá, esclarecimentos da Torá oral, está explicando que Deus nos ordenou com relação aos Gerim, que são os convertidos, e que ele nos ordenou com relação a si mesmo ao dizer: e amarás a Deus teu Deus, como consta em Devarim, que é o livro de Deuteronômio, no 6º capítulo, no 5º verso, e amarás o convertido. Então a gente percebe, entende que que o Rambam quis trazer aqui, que aquele que ama Hashem verdadeiramente ama o convertido. Da mesma forma que os Kohanim, quando vão fazer a Bikat HaKohanim, as bênçãos dos Kohanim, quando eles se dirigem até o Duhan, ou seja, a parte da sinagoga onde eles vão fazer a Brachá, percebam que o Shaliach Tzibur, ou seja, o Hazan, aquele que está conduzindo a reza, ele fala Be'ahavá, antes de fazer Kohanim, a tefilá dos Kohanim, a Brachá dos Kohanim. Isso quer dizer que, inclusive o Shulchan Aruch traz que o Kohen que subir com alguma dificuldade no coração contra algum outro judeu, seja ele Levi ou Israel, aquela brahá que ele está fazendo é levatalá, porque ele tem que subir be'ahavá. Então isso significa que ele tem que amar a todos no momento da sua brahá. Isso também é um sinal para a gente que para que se possa dar uma brahá, realmente você tem que fazer isso com todo leve, com todo o seu coração.
E o convertido, ele tem a emuná de um tzadik e o conhecimento de uma criança. Ele tem a fé de um justo, mas o conhecimento de uma criança que foi sequestrada porque não teve esse conhecimento. Então ele merece ter esse conhecimento porque ele ingressou em Am Israel. Então que tenhamos cuidado, paciência e que possamos amar o convertido, como ensina nosso mestre Ramba hoje e sempre.